Paz, Gleison, tudo bom? Graça e paz, guerreiro. Tudo Que certinho? Deus, tudo certo, que Deus abençoe. Um prazer estar aí contigo, viu? Finalmente, né? Tava na hora É. já. O prazer é meu. E Tá aí, como é frio que... aí? Não, aqui tá quente. Tá Aí, quente? aí tá frio? Aqui já começou a esfriar. Tá com o chimarrão aí? Ah, estamos com chimarrão. Legal, meu amigo. Assim, ó, o teu ministério, né? Um ministério tão fascinante, né? A gente tá falando aqui de dons do Espírito Santo atuando na tua vida aí diariamente, né? Você teve uma ascensão meteórica na internet, tem aí 1,5 milhão hoje em dia, creio eu, de seguidores no YouTube. Então, assim, tem muita coisa para falar contigo, né? Muita coisa para perguntar, desmistificar muita coisa a respeito dos dons espirituais. E nada melhor do que falar com um verdadeiro homem de Deus, né? Um profeta que flui nos dons do Espírito, para a gente entender um pouco mais a respeito disso daí. Então, assim, Bem, eu acho que agora, hoje, é uma boa oportunidade para as pessoas entenderem assim, o lado da pessoa do Vinícius Iracete, né? Porque você está ali todos os dias aconselhando, falando, dando boas palavras para outras pessoas, sim. mas você quase não fala de você, né? Assim, como que aconteceu o teu ministério, como que ele surgiu, né? Então, assim, eu queria que você falasse um pouquinho para o pessoal sobre isso, né? Quando que você sentiu o chamado de Deus mesmo? Falou, não, Deus está me chamando, né? Quando que você sentiu que você recebeu o dom do Espírito Santo? Como é que foi essa sensação? Assim, você recebeu uma transferência de unção? Ou o próprio Espírito Santo te liberou isso, né? Fala um pouquinho desse começo da tua carreira Tá. para nós e sobre essas situações aí. Tá bom. Primeiramente, dizer que é um prazer estar aqui contigo, Gleison, né? Ter respeito como um grande homem de Deus. Amém. Glória a Deus. E sei que Deus tem te dado uma graça para entrar num terreno minado, podemos dizer. Sim, Tem sim. que ter um chamado de Deus para fazer o que tu faz, né? É, E trabalho espinhoso, né? é. E um excelente escritor também, né? Tu é um Glória a Deus. excelente escritor, que Deus siga te abençoando poderosamente. Tu e Amém. a tua família. Bem, eu acredito que um dos motivos que eu respeito a profecia é porque uma profecia, ela gerou em mim o que hoje é manifesto, que é o chamado de Deus. Sim. Então, eu era o tipo de pessoa que eu tinha 15 anos de idade, 14 para 15 anos de idade, quando vinha conhecer Jesus. Me entreguei a Jesus quando conheci ele e Uhum. comecei a frequentar os cultos da igreja. E comecei a buscar muito. Não buscava apenas nos cultos, ia em todas as reuniões que tinha. Então, Uhum. eu morava numa cidade pequena, uma cidade de 30 e poucos mil habitantes, e essa igreja, uma Assembleia de Deus, tinha a igreja sede e as congregações, Uhum. estabelecidas assim nos bairros, né? E eu comecei a preencher a minha semana indo a vários cultos. Então, eu Uhum. ia nos cultos na sede no domingo, e durante a semana eu ia em todas as congregações. Então, cada dia eu visitava uma congregação da própria igreja, buscando. Eu não tinha, assim, nenhuma aspiração de me tornar um pastor, um profeta, ou ser um homem do altar. Eu queria buscar Deus. Sempre amei muito a presença de Deus. E essa ânsia, esse desejo esteve comigo desde o dia que conheci Jesus. Sim. Só que em um culto de missões, onde tinha poucas pessoas na igreja, eu não sei como é que é os cultos de missões hoje em dia nas igrejas, mas naquela época os cultos de missões já eram assim frequentados por poucas pessoas. Uhum. Mas o grupo das mulheres de oração sempre estava
nesses cultos de missões, e todos os cultos, as irmãs do coque estavam sempre, né? Sim. E numa dessas reuniões do culto de missões, eu já estava com o meu coração assim bem incendiado, porque no domingo que havia antecedido aquele culto de missões, um missionário teve na igreja. E aquele missionário, ele havia relatado experiências que ele teve no campo missionário, situações que ele viveu, que ele passou e como ele tinha vencido, enfim. Então meu coração estava assim bem alinhado com missões, estávamos orando aqueles dias pelos missionários. E naquele culto de missões, estávamos ali em poucas pessoas, foi ministrado aquela palavra, a quem enviarei, né? Quem irá de ir por nós? Como ouvirão se não há quem pregue? E eu comecei ali no banco mesmo. Para você ter uma ideia, Gleison, quando me converti, na igreja tradicional que me converti, os homens sentavam num lado e as mulheres sentavam do outro. Sim. Não havia muitos homens naquela reunião lá. Eu me lembro que havia poucos homens, porque era um dia de semana, tinha muita gente trabalhando. Mas no lado das mulheres ali tinha várias senhoras, muitas, que estavam ali orando. Eu comecei a clamar a Deus ali no meu banco, e eu dizia: Deus, se não tem quem ir, manda eu vou. Eu dizia para Deus: manda eu vou. E enquanto ali eu estava me quebrantando e chorando e pedindo a Deus, uma dessas irmãs, que era a líder do círculo de oração, ela atravessou assim os bancos da igreja e foi até onde eu estava. E ela me abraçou. Ela era baixinha assim, né? E ela me abraçou e começou a orar em línguas. Quando ela começou a orar em línguas, ela começou a liberar a palavra profética na minha vida. Começou a falar que Deus iria me usar, que ia me usar para muitas pessoas, em muitos lugares, que eu não sabia. Ela dizia, ela repetia isso, que eu não sabia o que Deus tinha preparado para a minha vida. Uau. Daquele dia em diante que eu recebi aquela palavra profética, é como se uma luzinha acendesse dentro de mim. Porque eu não tinha, como eu disse, eu não tinha o pensamento de servir no altar. Eu queria só buscar Deus, estava apaixonado por Deus, estava estudando já na época. Eu queria seguir uma carreira militar, né? Então, meu desejo era esse, né? Eu queria ser um cadete do exército, seguir uma carreira militar. Esse é o sonho, meu sonho, né? Era só o sonho que eu tinha. Naquele dia em diante mudou o sonho. Naquele dia em diante eu passei a querer servir a Deus. Eu desejei isso dentro do meu coração, fazer algo para Deus. Na verdade, aquela palavra profética, ela ativou algo que Deus tinha na minha vida. Eu creio que ativou meu propósito, ativou o destino que Deus tinha para a minha vida. Sim. Eu comecei a buscar muito mais. Comecei a me envolver com as coisas de Deus. E eu vi uma coisa, Gleison, que na igreja que eu estava, apesar de ser uma igreja abençoada, de eu ter aprendido muita coisa nessa igreja, eu não poderia crescer como eu gostaria de crescer. Sim. Então, num belo dia, eu pedi a bênção para o pastor e comecei a acreditar no projeto que Deus tinha comigo, com a minha família. Começamos a fazer cultos caseiros em casa e algumas pessoas começaram a vir. E então começou na garagem da nossa casa um grupo de oração. E teve um casal que eu havia me pediram para orar por eles. Quando eu cheguei para impor as mãos sobre eles, Deus começou a me revelar a vida deles. Uau. E Deus me revelou tanta coisa desse casal que a mulher ficou braba com ele. Tá, mas peraí, vamos parar nessa parte. Eu falei demais. Vamos parar. Imagino.
vamos parar nessa parte, porque essa parte é um ponto interessante, tá? Aí, pelo que eu entendi, foi a primeira vez que você sentiu Deus falando contigo e te liberando uma palavra do conhecimento na vida de alguém, né? É isso? Sim. Então, Isso. ali você sentiu, quando aquela pessoa orou por você, ela te deu uma direção. Foi uma palavra profética te dando uma direção. Ó, Deus quer te usar, Deus vai te usar. Ela te colocou no caminho. Sim. Mas você trabalhando ali nos teus cultos caseiros e tudo mais, nesse dia, quando você se propôs a orar por alguém, certo? Ali, você sentiu que você recebeu ali o dom? Ou você acha que esse tipo de situação ocorre, assim, os dons já nascem contigo, você só ativa eles, todo mundo tem um dom espiritual? Não tem. Então, essa parte, porque a gente sabe que existem muitas divisões dentro do corpo de Cristo, né? Eu vim de uma igreja tradicionalíssima, assim, e, enfim, é meio problemática, né? Não vou ficar falando muito sobre isso, mas eles não acreditam, eles dizem que creem nos dons, mas na verdade, na realidade mesmo, eles não creem, né? Eles creem que uma profeta lá tinha, mas agora ninguém mais tem. Então, assim, é muito complicado, porque as pessoas, muita gente, elas acabam se contentando em viver o raso de Deus, né? Sim. Elas não mergulham no profundo. Então, quando eu saí também, da mesma forma que você saiu, eu também saí dessa igreja, e comecei a participar de cultos mais, assim, pentecostais, eu comecei a ver o poder de Deus na prática, porque o reino de Deus é feito de poder, não só de palavras, né? Paulo fala sobre isso. E assim, eu comecei a ver, peraí, eu não conhecia nada disso, o que está acontecendo aqui? Então, a gente sabe que uma palavra do conhecimento liberada na vida de um ateu, por exemplo, pode mudar a vida do cara, né? Sim. Então, essa parte dos dons, elas, assim, é muito importante, e muita gente, infelizmente, não vive isso porque não crê, ou porque não conhece o suficiente. Eu estou tentando desmistificar isso para o pessoal, para os meus amigos dessas outras igrejas mais tradicionais, para que eles possam viver o sobrenatural de Deus e ver que isso é real. Né? Isso acontece. Claro que também existem os charlatões, a gente sabe disso. Sim. Mas existem os profetas verdadeiros, Deus fala ainda hoje conosco através dessas pessoas e, quem sabe, uma dessas pessoas que estão até dentro de uma igreja tradicional pode ser usado por Deus dentro desses dons. Eu já fui usado algumas vezes. Eu não fluo da mesma forma assim que você, mas eu já fui usado algumas vezes e eu achei super interessante. Sim. Mas, então assim, voltando ali. Então, naquele momento, você sentiu algo diferente. Você sentiu que algo ativou. O teu dom foi ativado ali ou não? Como que você vê essa parte aí? Tá. Eu creio que eu não nasci com dom. Uhum. Por que eu creio que eu não nasci com dom? Porque isso nunca tinha acontecido comigo. Sim. Nunca. Quando eu via os profetas na igreja, porque eu vim de uma igreja pequenininha, mas uma igreja assim cheia do poder de Deus. Uma Sim. igreja simples, de pessoas muito humildes, mas que para nós assim era muito comum ver um profeta profetizando. Até Sim. me lembro de uma coisa, Gleison, que o que me chocou a primeira vez que eu vi a manifestação do dom profético foi quando estávamos numa reunião de domingo, um culto de Santa Ceia. Daí a igreja, toda a igreja tem aquele ritual do momento da ceia ali, do partir do pão, do suco, a oração do pastor, enfim, e o servir a ceia, né? Uhum. Quando terminou a ceia e que o pastor ele começou a orar, teve um diácono que sentava atrás, porque em muitas igrejas o corpo de obreiro senta atrás do pastor, né? Uhum. Nessa igreja, os obreiros sentavam atrás, ficavam de frente para o povo. Aquele diácono começou a orar em línguas, e eu notei que quando ele começou a orar em línguas, a igreja ficou em silêncio. Ficou só a voz dele. Só a voz dele. Ele começou a orar
alto em línguas e todos se calaram. Foi um negócio assim, parece que a igreja estava em câmera lenta naquele momento. Oh. O pastor sentiu de ficar quieto, parou de falar no microfone, a banda que ficava atrás também parou, tudo parou, e na igreja eu vi assim um silêncio naquele ambiente, um silêncio, e só se ouvia a voz daquele profeta. Sim. Então, ele orou em línguas, e depois que ele ficou ali, talvez 3, 4 minutos orando em línguas bem alto, ele começou a interpretar. Uau! E para mim aquilo foi algo assim inédito, porque tinha sido a primeira vez que eu tinha visto, né? Aquele tipo de manifestação. E eu, assim, cresci na minha vida de fé, vendo o profético de maneira simples, caseira, mas assim, muito, assim, sem profetada, sabe? Uma coisa muito de Deus, verdadeira, né? Na essência, pura. E isso não tinha acontecido comigo. Não tinha. Mas quando eu fui orar por esse casal, eu comecei a ter visões. E comecei a falar o que eu via. Ah, tá. Então as revelações foram através de visões. Foram através de visões. Tanto que hoje, grande parte das profecias que eu entrego é por meio de visões, né? Eu tenho muita visão. Muita mesmo. Sim. Então, quando eu estou orando por alguém, principalmente quando eu estou orando por alguém ou quando alguém me pede uma palavra, quando não me vem uma visão, eu tenho a impressão no meu espírito, né? Daí vem a testificação no meu espírito. Caso contrário, as visões são 90% das palavras de revelação que eu entrego. Olha aí. Então, eu comecei a falar aquilo que eu estava vendo, né? Comecei a falar tudo aquilo que eu estava vendo e, claro, daí junto com isso, começou a vir algumas palavras proféticas, né? Do que Deus queria fazer com eles, do que Deus queria realizar naquele casal. E foi a primeira vez que Deus me usou. Eles estavam impressionados, mas o mais impressionado fui eu, né? Sim. Porque quando você é usado assim, né? Tipo, você não programou aquilo. Eu fui fazer uma oração para abençoar eles e começou essa sequência de palavras de Deus vindo para a minha vida. E um detalhe, eu pensei que isso iria acontecer esporádico na minha vida. Né? Depois que isso aconteceu, eu pensei que ia demorar para acontecer de novo, mas isso começou a ficar mais frequente. Então, quase toda pessoa que eu orava, eu tinha uma palavra de Deus para entregar. E um detalhe, até hoje não existe muitos profetas. Né? E você falou um negócio ali, ó. Você falou sobre os muitos dons, né? Eu não creio que os dons eles são tão comuns assim. Ao contrário, pessoas que têm dons é algo bem raro. Né? O que acontece? Uma pessoa ser usada em profecia, ou ela ser usada em revelação, ou numa cura, manifestações da unção. Diferente. A pessoa que tem um dom, ela flui constantemente no dom. É diferente. É diferente. É diferente uma pessoa que ela esporadicamente é usada num dom e a pessoa que é usada frequentemente. Tá? Então são coisas bem diferentes. Paulo nos diz que a gente deve buscar os melhores dons, né? Então, assim, você acha que... Qual seria o teu conselho, digamos, para quem quer fluir nos dons, para quem quer receber os dons? No teu caso, quando você recebeu aquela profecia, você já orava por isso? Você já buscava receber esses dons? Ou foi dado para você, assim, sem você pedir? Como que isso funciona? E uma outra questão que você falou ali, que eu acho interessante também, você falou que muitas vezes as revelações não vêm através de visões, algumas vezes, né, 10%, não vem através de visões, mas vem através de uma impressão no teu espírito, né? Essa impressão,
como que você consegue diferenciar que isso é de Deus ou que é algo da tua própria consciência? Né? Sim, Qual é o elemento que fala, não, peraí, porque a gente sabe que muitas vezes a gente está falando, vaza a alma, né, que a gente fala, assim. sim. Então, assim, como que a gente consegue detectar isso para evitar, principalmente o pessoal que está iniciando nisso, né, para evitar que eles não dêem uma profetada ou passem vergonha e parem ali, não queiram mais fazer, né? Então, que tipo de conselho você dá, assim, para essas pessoas? O que você tem a dizer? Olha, na verdade, eu acredito que o discernimento espiritual de cada pessoa que tem um dom de Deus deve ser apurado, no sentido que ele vai ter que aperfeiçoar o discernimento Uhum. da voz de Deus. Deus não fala igual com todo mundo, a não ser pela sua palavra. Mas há pessoas que Deus fala com elas de uma forma muito peculiar. Uhum. E ela sabe quando é Deus que fala com ela daquela forma peculiar. Por exemplo, eu sei quando Deus está falando comigo. Eu sei Uhum. quando Ele está me instruindo. E um detalhe importante. Como eu sei, além do discernimento espiritual, qual é a outra forma de eu interpretar uma revelação de Deus ou uma palavra que Deus está me dando? É quando aquela palavra ela corta meu pensamento. Você não estava pensando nada a respeito daquilo e ela vem do Ela vem nada. e corta meu raciocínio, Uhum. ela corta meus pensamentos. Essa é uma das formas de identificar que, de fato, é Deus falando comigo, é Deus me instruindo. Uhum. E o grande problema das profetadas, Gleison, além da falta de discernimento, é que há pessoas que têm uma palavra de Deus, uma palavra de revelação para dar a outra, mas eles não sabem a hora de parar. Sabe? Eles querem, às vezes, enfeitar a palavra ou querem imitar alguém. Eu já prefiro ser o tipo de profeta bem prático. Falo o que Deus me fala, o que Deus não me fala, fica para a próxima. Uhum. Entendeu? Uhum. Não enfeito palavra, não entono a voz também para profetizar. Eu não acredito nisso. Eu acredito que eu posso estar entregando uma palavra para ti enquanto a gente está conversando. Eu não preciso fazer um show pirotécnico para profetizar. Sim. Não é assim que as coisas funcionam. Se você for ver como que Jesus profetizou para aquela mulher do poço Samaria, você vai ver ali um diálogo. Uhum. Jesus dizendo, chama teu marido. Não, eu não tenho marido. Bem disseste, porque tu já teve outros, e agora o que tu tem não é teu marido. Mas vem cá, deixa eu te falar sobre a água da vida. Uhum. Então, Jesus, ele é o maior profeta de todos, né? O maior evangelista de todos, o maior pastor de todos, ele é o maior em tudo. E se ele é um especialista e um modelo. Ele é um modelo para mim. Ele é um modelo para qualquer profeta, para qualquer pastor. É só olhar para Jesus. É que nem eu estava falando do curso, né? Eu tenho um curso de dons, de visões que eu dou nas quartas-feiras. E eu falando para as pessoas, elas têm que lerem, quando elas lerem os evangelhos, elas não têm que lerem só as palavras de Jesus. Elas têm que lerem também a forma como Jesus se dirigia às pessoas. Elas têm que lerem como que Jesus se posicionava diante dos líderes religiosos. Ou seja, elas, além das palavras, elas têm que verem o modelo que está ali diante delas. Né? E o profeta é a mesma coisa. Eu acho Então, interessante. esse é o meu entendimento. Eu acho interessante que você é um profeta moderno, né? Sim. Que, assim, está inserido num contexto... Careca e barbudo, né? Eu tô ficando também, ó. Mas você está inserido num contexto, e até isso é algo que a gente tem em comum. Aliás, a gente tem várias coisas em comum, né? Você é escritor, eu também. Mas a gente também ataca muito a questão da religiosidade, né? Sim. Porque, assim, a maioria dos profetas que existiam ali, sei lá, quando a gente era mais novo, o pessoal era profeta, mas era bem religioso, né?
Tinha ali muitos profetas bem religiosos, mas assim, os verdadeiros. Mas não estou falando dos da Bíblia, estou falando recente. Mas hoje em dia você tá nessa pegada, né? Bate forte na questão da religiosidade, eu também. Então é legal que você traz esse elemento, né, mais moderno assim para palavra profética, para os dons do Espírito. Eu acho isso assim muito interessante. Mas eu queria entrar num outro ponto. Pode falar. Que é a questão da unção de interpretação de sonhos, tá? Só para não deixar passar, tu me fez uma outra pergunta. Tu me perguntou como que alguém pode, qual a melhor maneira de alguém receber um dom, né? Tu tinha... Isso. Bom, a melhor maneira de uma pessoa receber um dom é através de ministérios que têm a transferência de unção. Olha aí. Tá? Essa é a melhor maneira. Eu não recebi através de uma transferência de unção. Eu recebi no meu batismo no Espírito Santo. Mas outros dons que eu recebi depois, como o dom da palavra da sabedoria, o dom de discernimento de espíritos, esses dons eu recebi por transferência. Ou seja, ministérios que transferiram isso para a minha vida, para o meu ministério. Através da imposição de mãos. De imposição de mãos ou de você estar num ambiente direcionado por Deus. Porque lembra do que Elias disse para Eliseu. Se você me vir partir, você vai receber a unção. Agora, se você não me ver partir, não tem como você receber. Fica aqui junto comigo, né? Exatamente. Até eu ir embora. Então, esse é um dos segredos. Sempre que você andar com um ministério, você vai ser abençoado. Andar com um ministério, você pode receber do fluir que está ali naquele ministério. Né? Sim. Então, para mim, a melhor forma de receber dons ou é direcionado pelo Espírito a um homem de Deus, ou está em lugares de rompimento. Porque hoje existem muitos eventos, né? Se for parar na internet, aí tem evento de tudo, né? Mas quais os locais ou os lugares onde existe um rompimento profético, né? De um agir de Deus verdadeiramente, né? Tem que haver uma somatória, né? Porque assim, não é todo mundo que vai, por exemplo, num ambiente profético legítimo, que vai receber o dom, né? Tem que haver uma somatória ali do cara estar preparado para aquilo, porque Deus também não vai liberar o dom para quem não está maduro o suficiente para poder agir daquela, né, fluindo nos dons. E ele sabe para quem ele libera, né? O Espírito Santo sabe. Mas assim, eu creio nisso. Eu creio que o ambiente é importante também. E eu já vi várias pessoas falarem sobre isso. É que os ambientes proféticos são lugares de rompimento. Ambientes proféticos são lugares de rompimento. E isso é uma coisa assim que eu compreendo, Gleison. Tem lugares que não são comuns. Tem ambientes que não são comuns. É que nem quando o Espírito Santo, você sente quando ele entra na sua oração. Tudo muda. O ambiente muda. O clima muda. Você começa a se quebrantar. Quando o Espírito Santo também se manifesta numa reunião, aquele ambiente é o ambiente propício para te receber coisas de Deus. Sim. Não, eu creio nisso daí também. Mas eu acho assim, aquela questão que eu te perguntei ali, sobre a unção da interpretação de sonhos, né? Você já falou algumas vezes que você tem, para você ter esse tipo de unção, que poucas pessoas têm no mundo, né? Poucas pessoas. Eu não conheço pessoalmente, só conheço você. Mas assim, foi uma junção de dons do Espírito Santo para que você pudesse interpretar, chegar nesse nível de interpretação de sonhos. E creio eu, não sei se foi exatamente assim, mas creio eu que através desse dom que houve essa explosão tua na internet, né? O pessoal ficou realmente fascinado ali. E aí, como que você sentia? Não, peraí, tá, esse dom, agora esse, mas peraí, agora eu tô interpretando sonhos, né? Como que foi, assim, Você passou a interpretar sonhos das pessoas que estavam próximas a você primeiro?
ou você interpretava os teus próprios sonhos, quer dizer, e é algo tão assim intangível, né? Que a gente não tem como saber com certeza, tá? A não ser que de fato você interprete um sonho e fala, não, isso aqui vai acontecer na tua vida. Esse sonho está te dizendo que isso aqui vai acontecer, daí acontece, e aí você consegue falar, não, realmente, né? Mas como é algo assim tão nebuloso, como que você sentiu que você tinha recebido isso? E assim, mais uma vez, para desmistificar isso, né? Porque muitas pessoas falam, tá, interpretação de sonho. Não, mas peraí, é bíblico. Daniel interpretava, José interpretava, né? Quer dizer, Deus usava essas pessoas para destravar muita coisa ali. Então, explica um pouquinho sobre isso. E assim, só um detalhe também que você falou ali do ambiente profético, eu lembrei agora. Existem uns locais aqui, quando você vier para cá, eu vou contigo. Por exemplo, a IHOP, no Kansas, né? Que é uma casa de oração que fica aberta 24 horas por dia, os caras orando 24 horas ali. Então, ali existe um negócio diferente, né? Uma unção diferente. Você vai na Bethel Church, por exemplo, né? Do Bill Johnson. Ali é um lugar também diferenciado, você sabe, Sim. Você sente, né? Então, de fato, eu creio nisso e eu acho que o ambiente é bastante importante. Até quando reabrir aqui as fronteiras, você vem para cá, eu te levo lá e a gente vai conhecer. Mas fala sobre a questão dos sonhos, que muita gente me pergunta. Eu estou tentando, sabe como é que é, né? Desmistificar tudo isso, porque as pessoas não pensem que é um bicho de 7 cabeças. É algo que, sim, raro, tá? Mas é real, é bíblico e existe na tua vida, existe na vida de algumas outras pessoas. Mas como que foi tudo isso aí? Como que você passou a interpretar o que acontece assim, ó? Às vezes eu acho que eu deveria enfeitar um pouco mais para entregar uma palavra. eu sou muito direto ao ponto, entendeu? Eu sou muito prático. E no YouTube é muito rápido. É muito rápido. Então ali eu não tenho como falar muita coisa, porque são várias pessoas e tem que ser muito rápido. Tem que ser ali. As mensagens passam muito rápido, né? Você não consegue ler. É muito rápido e elas apagam rápido também. Às vezes o pessoal, né, a mensagem apaga. Ou vai cruzando outra também, enfim, tem que estar. Então, às vezes eu interpreto um sonho, mas eu dou a interpretação básica do sonho. Né? Existem alguns sonhos que são bem mais profundos. E esses sonhos, quando eles são mais profundos, quando eles estão, eu chamo de carregados de códigos. Quando um sonho está carregado de código, tem muita coisa para falar dele. Como o tempo é curto, eu dou uma interpretação bem básica para as pessoas. Então, quando eu tenho um tempo com alguém, por exemplo, se eu tenho 5 minutos com uma pessoa, 5 minutos, eu já consigo falar um pouco mais com ela. Em 5 minutos, aí eu já consigo destrinchar mais o sonho, porque nos olhos de um profeta, um sonho é cheio de desenhos. Sim. E esses desenhos, eles carregam informações. E é como um quebra-cabeça. Um quebra-cabeça. Dando direção para uma pessoa. Hoje, na live das 11h30, teve alguns sonhos bem profundos que assim, só profeta para interpretar. A pessoa pode pegar todos os meus livros de sonho, ela não vai entender. Sim. Por quê? Porque tem coisas nos sonhos que muda completamente a interpretação. Muda completamente. Muda completamente. Às vezes parece que a interpretação está indo para um caminho e que é algo, mas tem ali uma figurinha que o Espírito Santo colocou no meio e aquilo muda completamente todo o contexto do sonho. Então, às vezes as pessoas procuram, sonhar com cobra. Sonhar com cobra é traição. Tá, muito bem. Só que se a cobra estiver embaixo da cama, é uma interpretação. Se a cobra estiver no pneu do carro, é outra interpretação. Se a cobra for amarela, é uma interpretação. Se a cobra for verde, é outra interpretação. Se a cobra for vermelha, é outra interpretação. Se a cobra está
Na árvore é outra interpretação. Ou seja, muda. A cobra está no quintal, é outra interpretação. A cobra está na cozinha, é outra interpretação. A cobra está no banheiro, é outra interpretação. Está no telhado, é outra interpretação. Uhum. Tem várias cobras enroscadas, é outra interpretação. Ou seja, num sonho tudo muda. E como é que aconteceu isso aí? Bom, eu fui pastor por mais de 15 anos, eu fiquei só no ministério pastoral, né? Uhum. Então, sempre tem aquela pessoa que pede para você orar porque ela teve um sonho ruim. Uhum. E daí, uma dessas senhoras chegou para mim, né, no final de culto, e ela disse assim: pastor, eu tive um sonho muito ruim essa noite e eu quero que você ore por isso. Eu disse: que sonho que você teve, irmã? Igreja pequena, né? A gente tem tempo para falar com as pessoas. Aí ela disse assim, ela começou a falar do sonho dela. Quando ela começou a me falar do sonho dela, eu comecei a entender tudo que o sonho estava dizendo. Eu comecei a entender exatamente. E eu disse para ela, o significado do teu sonho é assim, 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 assado. E eu vou orar agora por ti. Orei por ela. Passou alguns dias e ela foi na igreja e disse: pastor, tudo que você falou do sonho aconteceu. Uau. Aí eu disse assim: peraí. Então eu consigo também interpretar sonho. Uhum. Esse dom que Deus me deu de palavra de conhecimento, ele é um dom bem maior do que eu imagino. Há mais dentro desse dom. Eu comecei a pesquisar sobre interpretação de sonho e, para minha surpresa, eu não achei nada. Na época, não tinha os livros assim como tem hoje na Amazon, na Apple, né? Não tinha praticamente livros digitais. Os livros assim eram todos livros físicos, né? Uhum. E então tudo era muito limitado. Eu comecei a pedir para Deus me capacitar nessa área. Uhum. E Deus, o Espírito Santo foi me mostrando códigos dentro do sonho. E ele foi me ensinando algumas coisas. Que quando eu não consigo interpretar um sonho pelos códigos que eu leio, eu tenho que estar atento pela legenda do sonho também. Sim. Todo sonho tem uma legenda. Assim como quando Deus fala contigo, tem uma legenda. Uhum. Então, há uma história por trás da história. Sim. E Deus me fez ver isso. Além dos códigos, quando eu não consigo interpretar pelos códigos do sonho, por aquilo que eu já conheço, né? Há uma história por trás da história que eu consigo ver no profético. Uau. Às vezes por uma visão de Deus, às vezes por uma impressão no meu espírito, ou até mesmo por uma revelação só enquanto eu estou lendo ali o comentário da pessoa. Porque um negócio interessante do YouTube, que as pessoas... Do YouTube ou do Instagram aqui, aonde eu estiver, na rede social que eu tiver, é que não tem como você olhar para a pessoa para dar a interpretação. Não tem como você olhar para a pessoa e dizer, bom, eu acho que você é feliz. Não, eu acho que você é triste. Né? Então, é só pelo espírito mesmo. Você não consegue ler a expressão corporal de ninguém. Nada, Você... nada. É só pelo espírito. Uhum. Né? Então, eu creio muito que realmente é algo diferenciado, né? E que é para abençoar a vida das pessoas. Porque o final do dom é só um, né? É que as pessoas glorifiquem a Deus e conheçam a Deus. Sim. Porque a maior expressão do dom é o amor. Uhum. Né? Levar as pessoas a conhecerem o amor de Deus, que Deus está falando com elas, que Deus está avisando algo para elas, querendo livrá-las de alguma coisa. Deus dá os dons para isso, né? O objetivo não é fazer um ministério só crescer, realmente as pessoas serem abençoadas. Servir o maior número de pessoas possível, né?
É, porque Exato. Deus usa muito de simbolismos. Está claro na Bíblia. A gente vê o livro de Daniel, o livro do Apocalipse ali. Tem muitos simbolismos. E assim, eu creio, porque eu já tive sonhos proféticos, vários, assim. E assim, não é sempre que eu tenho, tá? Quando eu estou buscando mais a Deus, eu recebo mais esses sonhos. Mas não é sempre. Então, assim, mas eu consigo identificar quando é um sonho profético. Aquele sonho não Sim, sai, a gente não esquece. Existem exatamente. simbolismos muito Ele é fortes. marcante. Eu lembro que eu tive um sonho que até você interpretou, e assim, eu fiquei maravilhado quando você interpretou, porque eu tinha tido esse sonho e ele não saía da minha cabeça. Eu falei, meu, o que isso quer dizer? O que isso quer dizer? E isso, quando você interpretou esse sonho, isso mudou, virou uma chave dentro de mim. Sim, Porque era Deus querendo falar algo comigo. Assim, vou contar rapidinho. Eu estava aqui no quintal de casa, dentro do meu sonho. A minha esposa estava atrás de mim, a gente estava entrando dentro de casa. E um cavalo apareceu embaixo de mim. A gente começou a flutuar, eu olhei para baixo. Tinha um cavalo embaixo da gente, estava montado nele. Ele começou a voar, a se levantar, a voar. E eu olhei para o céu e vi bodes vindo assim do céu, me atacando, bodes gigantescos. E vindo com muita força, devia ter uns 5 ou 6. E quando ele chegou bem na minha cara, eu falei, agora vai me arrebentar, né? O cavalo abriu a boca e soltou fogo da boca e queimou os bodes. Então aquele sonho foi tão forte para mim, eu falei, meu, o que isso quer dizer? Não é possível, isso aqui não é um sonho normal. Não é um sonho normal. A gente sabe, tem algo diferente. Aí você interpretou, né, toda a questão ali, que Deus estava me dando essa força para combater as seitas, né? Aliás, assim, só falando um pouquinho também do Ministério Apologético, que a gente tem aqui, que é o Ministério de Libertação. sim, Eu considero um Ministério de Libertação e Apologético, né? sim, Porque, assim, a apologética, eu falei isso em algumas entrevistas que eu dei esses dias, é uma área da teologia tão importante, mas que muitas vezes não é dada a devida importância, né? exatamente. Porque a apologética, a religião, ela te dá um espaço para você escorregar para o fanatismo, assim, bem fácil, né? Se você não tiver a cabecinha no lugar. Então a apologética, ela diferencia, ela fala, não, peraí, isso aqui é de Deus, isso aqui é cristianismo, isso aqui é loucura, isso aqui não é. Mas ao mesmo tempo, ela preserva o sobrenatural de Deus também. A apologética séria, sim, ela preserva, né? Então é muito importante, assim, eu queria que você falasse também um pouquinho, se der tempo, do teu último livro que você lançou, mas eu queria mostrar rapidinho pro pessoal aqui o livro Descortinando o Adventismo, que eu lancei no final do ano passado. É uma série de 3 volumes, né? O volume 1 foi lançado no final do ano passado. Até muito obrigado pelo prefácio que você escreveu. Fiquei muito honrado. E agora o volume 2 vai ser lançado esse ano, em setembro desse ano. E assim, tem muita gente sendo liberta, né? Dessa, infelizmente, é uma seita. Então eu fico muito feliz assim, com o impacto que está causando. Mas eu queria que você falasse um pouquinho do teu último livro. Eu sei que você já escreveu, você é uma máquina de escrever, né? Já escreveu 9. Aliás, assim, não sei como é que você faz, né? Porque você faz 2, 3 lives por dia. Eu dei 3 entrevistas na semana passada, estou cansado já. E você, né, faz um monte de live, tem a família para cuidar, tem o ministério, viaja, faz escola de profetas e ainda tira tempo para escrever livro. E são livros que são super bem vendidos, né? A gente vê ali como vende rápido e vende assim de um número muito grande cada vez que você envia ali pelo correio, a gente nota. Então, assim, fala um pouquinho desse teu último, porque eu acho que esse último que você entra na questão dos sonhos, né? Esse último eu mergulho nos sonhos, né? Uhum. O nome desse livro é Como Ouvir Deus Sem Distrações. Nesse livro aqui eu falo sobre as diversas formas que Deus se manifesta dentro dos sonhos. Sim. E como que dentro dos sonhos existem promessas que são dadas a nós e portais de bênção que se abrem dentro do sonho. Uhum. Quando Jacó teve aquele sonho da escada que tocava na terra e ia até o céu, os anjos de Deus, ali foi um portal que se abriu, porque quando ele acordou do sonho,
ele disse, eu não sabia, mas esse lugar aqui é casa de Deus, é porta dos céus. Por quê? Lugar que Deus deu promessa para ele. A vida de Jacó começou a mudar depois que ele teve essa experiência sobrenatural. Interessante que Jacó se aliançou com Deus depois desse sonho. Uhum. Porque Jacó não conhecia o Deus do pai dele. Jacó sabia que o pai dele servia esse Deus, mas ele não conhecia. Foi depois do sonho. Uhum. Foi depois do sonho que ele se aliançou. Porque Deus abriu um portal no sonho. Uma porta foi se aberta no sonho e promessas foram dadas. Uhum. Então, há sonhos que promessas são dadas. Uhum. Promessas são liberadas sobre pessoas. E eu falo sobre isso e outras coisas aqui nesse livro. E, inclusive, já vou começar a escrever o segundo, viu? Ah, é? Porque esse aqui é Sonhos como ouvir a Deus sem distrações, né? Uhum. Eu vou fazer um segundo, um volume 2, esse aqui, falando sobre os sonhos, como discernir os ataques espirituais. Importante, importante. Então, assim, esse livro aqui é um livro extraordinário. Eu interpreto o sonho do faraó aqui nesse livro. Ah, é? Né? Uhum. Legal. Claro que José era bem mais... né? José era José, né? José era José, exatamente. Eu sou o Vinícius, então estou começando. Mas eu falo muito sobre o sonho da interpretação, a mesma missão, sabe? Né? É a mesma missão, né? Eu falo muito sobre a interpretação de José aqui. E como José era um grande profeta. Uhum. Como José tinha uma visão profética apurada. Eu falo muito do ministério de José aqui nesse livro. Inclusive, para vocês que estão nos Estados Unidos, aí, Gleison, no meu site tem o e-book desse livro. Ah, tá. Então, esse aqui eu não coloquei na Amazon. Uhum. Tá? Esse aqui eu não coloquei na Amazon. Mas vocês podem, por exemplo, adquirir o e-book para poderem ler no tablet, no computador, né? É um livro assim que vai abençoar muito quem adquirir. Tenho certeza que vai ser muito especial, vai ser sobrenatural. Porque existem poucos livros sérios assim de cristãos, né, falando sobre o assunto de sonhos. Eu lembro que eu tinha em casa, muito tempo atrás, um livro a respeito de sonhos, mas não era cristão. Era aquele negócio meio, né, meio nova era, assim. Aguado. Meus pais tinham comprado e eu não sabia se era real ou não. Esse tipo de interpretação, mas é importante ter, sim, porque os sonhos são algo assim, até hoje a gente não entende muito bem, né? O que são os sonhos? Quer dizer, o que está acontecendo ali? Então é bem misterioso e Deus com certeza fala, isso mais uma vez, isso é bíblico, fala através de sonhos e Ele continua falando hoje, né, com a gente. Mas assim, ó, eu queria que você falasse, para finalizar, que está quase terminando aqui, um pouquinho da tua escola de profetas, né? E também como que está sendo essa experiência com... Eu vejo que você está caminhando muito com o Irineu Grubert, né? Que é um cara, assim, bem respeitado, né? Dos old schools aí, galera das antigas. Como que tem sido essa experiência de estar ministrando com ele? E também queria fazer um convite, o pessoal que está assistindo, quer saber mais sobre o livro Descortinando o Adventismo. Se vocês tiverem interesse, podem buscar na Amazon ou no site descortinandoadventismo.com. Tem também o meu canal no YouTube, Gleison Pércio, Guerreiros de Yeshua. Lá eu fiz um resumo do livro, são 15 capítulos, assim, uma série de 15 vídeos, onde eu falo muito a respeito do livro. E muitas pessoas têm sido libertas ali, né? Às vezes você não é um adventista, mas tem algum amigo, né, que está nessa igreja, você quer presentear essa pessoa com um livro, não quer falar, né? Porque infelizmente o politicamente correto acaba impedindo que a gente fale muita coisa. Presentei o cara, ele vai ser liberto, vai conhecer ali o evangelho verdadeiro, genuíno, né? Depois disso, em nome de Jesus. Mas fala um pouquinho da escola de profetas. Agora eu não estou conseguindo fazer muito a escola de profetas agora por causa da pandemia, né? Aqui no Brasil está tudo muito fechado ainda. Mas vocês fizeram umas aí, né? Não, mas não é a escola de profeta.
foi Outros tipo eventos. de... A Escola Tá. de Profeta eu não faço online. Porque a Uhum. Escola de Profetas, Deus foi muito preciso quando Ele me deu o projeto da Escola de Profeta. Ele disse para mim que sempre que eu fizesse Escola de Profetas, eu tinha que fazer presencial. Uhum. Então, existe um desenho na Escola de Profetas que eu não quebro. Até porque Sim. tem que ter imposição de mãos também, né? A Escola de Sim. Profetas é um evento de transferência, é diferente. Sim. Agora, por exemplo, eu tive online o Encontro Profético das Águias, tive a Escola de Intercessão Profética e Batalha Espiritual, que Sim. também foi muito forte sobre intercessão. E agora eu estou tendo um encontro sobrenatural, dia 27, 28 e 29 de maio, semana que vem já, aonde nós vamos falar muito sobre resposta de Deus. Uhum. Queremos que muitas chaves vão ser liberadas nesse encontro sobrenatural. E eu tenho andado com o Irineu, e o Irineu, ele é um amigo. Uhum. Assim, eu fui muito abençoado pelo ministério do pastor Irineu, e reconheço que ele é um homem de Deus, né? Ele é um Uhum. homem que tem uma unção muito grande, e também é um homem que me chama a atenção pelo fato de não ter se corrompido. Sim. Eu já vi muita coisa aí, Gleison. E aquelas pessoas que não se corrompem, essas são preciosas, né? E o Irineu aí, eu tenho abençoado o ministério dele, assim como ele abençoou o meu. Então é uma parceria, na verdade, no reino, né? E essa parceria tem me trazido outras amizades, tem me trazido outros relacionamentos também. Uhum. Tenho conhecido pessoas através da vida dele e pessoas que também me acompanham são abençoadas e também conhecem o ministério dele, né? É legal porque ele era uma referência para você antes, né? Você Sim, aprendia sim, com ele antes e agora vocês muito, estão muito. caminhando juntos. Eu acho bem legal isso. Eu achei interessante que antes eu me sentava para participar dos seminários dele, né? Hoje eu É. ministro junto com ele, Legal isso. Isso é muito legal. né? E uma coisa assim que uma coisa para compartilhar contigo, Gleison. Uhum. Nós precisamos ter parcerias no reino, Sim, sabe? sem dúvida. Ninguém anda sozinho, eu não acredito nisso. Eu acredito que nós que somos irmãos em Cristo, a gente tem que se ajudar, É tem verdade. que andar junto e quando é uma parceria boa, tem que ter parceria. É nisso que eu acredito. Não, é isso aí. Muito obrigado, pastor, mais uma vez, aí por aceitar o convite, né? Eu queria até estender o convite para tua esposa, se um dia ela quiser fazer uma live, a gente já tinha até falado sobre isso, né? Ela está na área de libertação, uma área, A área dela é libertação. batalha Gosta espiritual ali. muito de libertação. Então, assim, também tem muito a ver comigo, eu gosto muito dessa área. Sim. Então a gente pode fazer, se você quiser falar com ela, a gente pode Eu vou conversar falar aí, com ela. Vou falar com ela. marcar. Mas, mais uma vez, obrigado por ser um parceiro de trincheira, né? Porque você acabou tomando Difícil ser teu parceiro, às vezes, né? Você acabou tomando umas pancadas aí por tabela. Nossa, tamo junto, né? Até para apanhar junto, não adianta. Mas assim, eu te agradeço, não é fácil, né? Não é fácil, você sabe. Mas a gente tá aí para o chamado, é um chamado que Deus me deu e a gente resolveu aceitar, né? E enfrentar o que tem que enfrentar, assim, que nem você falou, ele me deu essa graça, eu tô tranquilo. E vamos continuar aí, vamos terminar, né, esses 3 volumes, lançar os 3, ajudar Sim. o máximo de pessoas possível e depois ver o que Deus tem para nós. Aliás, já tem um projeto para o 4º livro, que vai ser só sobre os dons do Espírito Santo. Olha que E joia. eu vou estar entrevistando pessoas que fluem nos dons. Aliás, você já é meu convidado. Sim. E a gente vai ser o 4º livro ali. O nome vai ser, já tem até o título, Deus é Fogo, né? Então, então assim, a gente vai falar sobre isso e no momento apropriado a gente vai conversar. Mas muito obrigado, que Deus te abençoe, que Deus continue abençoando o teu ministério e cada dia mais e mais, um ministério já muito estourado, né? Muito abençoado, muita gente já te conhece.
e que continue crescendo em nome de Jesus, aí alcance mais Deus pessoas. abençoe tua esposa, teus filhos, tua casa, teu ministério. E Deus guarde teu coração, Gleison, porque as pessoas que estão aí podem, às vezes, te ver, mas não te conhecer. Mas eu vi algo muito bom no teu coração. Teu coração é um coração de um servo de Deus. Amém. Então, que Deus continue preservando o teu coração, te guardando, né, nas mãos dele, para que tu possa continuar servindo e abençoando pessoas. Foi um prazer ter estado contigo, viu? Obrigado, meu irmão. Prazer foi meu. E também que Deus abençoe a tua família, cuida da tua casa e do teu ministério. Muito obrigado. Até mais, Gleison. Vou deixar tu encerrar com o pessoal aí. Tchau. Beleza. Valeu.